Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olá, vamos juntos celebrar a este Deus triuno que é Pai, Filho e Espírito Santo. A este Deus que nos convida a nos alegrarmos no Senhor, na presença deste Deus. E é nesta certeza de que o Senhor também se faz presente em nosso meio. Nós queremos sim prestar este culto a Ele para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos ter um momento de oração. Eu convido você aí onde você está a termos este tempo de oração. Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez podemos estar na Tua presença, ouvir da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos dá esta liberdade de Te buscar, de buscar este relacionamento contigo. Obrigada, Senhor, porque em Ti podemos nos alegrar na Tua presença, Pai. Assim, ó bondoso Deus, este culto é para Ti, é para a honra e glória do Teu santo nome, e Tu és o nosso principal convidado. Por isso, ó Deus, envia do Teu Espírito Santo para falar conosco, para transformar a nossa vida, para moldar os nossos pensamentos, o nosso coração. Assim nós Te pedimos, ó Deus, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Se Deus dissesse para ti, pode pedir uma coisa para que eu te ensine, o que você pediria? O que você pediria para Deus te ensinar? O tema que eu quero trazer para nós hoje aqui é a respeito de algo tantas vezes já falado, já pregado, mas é algo de extrema importância para a minha vida, para a tua vida, para o nosso relacionamento com Deus. É tão importante que os discípulos de Jesus pediram para Jesus ensinar. Você sabe o que é?
Os discípulos de Jesus não pediram para Jesus ensinar a fazer milagres, a multiplicar pães e peixes. Eles não pediram para ensinar a cuidar de pessoas, mas eles pediram para Jesus ensinar eles a orar. E assim Jesus faz com aquilo que hoje nós temos como a oração do Pai Nosso. E talvez você diga, mas por que falar de oração novamente? Por que falar desta temática novamente? Primeiro porque eu ouvi uma frase e que me chamou a atenção e me fez pensar na minha vida de oração, e a frase dizia assim: a oração precisa sair da periferia da nossa vida e entrar no centro dela. Eu repito a frase: a oração precisa sair da periferia da nossa vida e entrar no centro da nossa vida. Ou seja, a oração precisa ser algo constante na nossa vida. Não podemos utilizá-la dela apenas quando precisamos de algo e nem pelo motivo de desencargo de consciência. A disciplina da oração é algo importante e precisa ser algo constante na nossa vida como cristãos. E sendo um pouco mais específica diante dessa temática, eu pensei em juntar esta temática, oração, com uma data comemorativa que acontecerá nesta próxima semana, que é o 7 de setembro, o dia em que nós lembramos da independência do Brasil. Tanto eu quanto você, nós sabemos que a situação não está fácil. Não sabemos como serão os próximos dias, não sabemos como serão os futuros, o futuro para os nossos filhos, netos, não sabemos como vai ser tudo para eles. Mas, indiferente da minha e da sua opinião, a favor ou contra, indiferente dos partidos, eu e você, como cristãos, nós temos uma grande tarefa e eu penso que muitas vezes nós esquecemos desta tarefa. O texto que eu quero trazer hoje aqui para nós juntos meditarmos é o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4, e eu passo a ler este texto para você. 1 Timóteo 2, 1 a 4. E lá então nos diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este texto que o apóstolo Paulo nos traz, ele exorta Timóteo para que ele ensine a igreja a orarem por todas as pessoas, sem exceção. O texto não diz orem apenas por aqueles que vocês gostam. O texto não diz orem apenas pelas autoridades que você concorda. Não. O texto é uma exortação de Paulo a Timóteo para que ele ensine o povo a orar por todas as pessoas. O apóstolo Paulo aqui está dizendo para Timóteo ensinar a igreja que antes de tudo, antes de qualquer situação ou antes mesmo de tomar qualquer decisão, eles precisam orar. Ou seja, o apóstolo Paulo coloca a oração num lugar prioritário na vida do cristão. E assim deveria ser na minha e na sua vida. A oração ser colocada num lugar de prioridade na nossa vida. Ela deveria ser prioridade na nossa vida. E creio que ela deveria ser prioridade justamente por causa da nossa incapacidade de resolver sozinho muitas coisas,
Mas aqui o texto fala de forma especial de salvar pessoas, ou seja, da nossa incapacidade de salvar pessoas. Pois o versículo 4 diz que esse é o desejo do nosso Salvador, salvar todas as pessoas. Assim, por mais fervorosos que sejamos, se Deus não agir, nós não alcançamos a salvação. E é por isso que nós precisamos também orar por aqueles que de certa forma exercem alguma liderança, orar por todas as pessoas, para que Deus intervenha na vida de cada um, para que haja salvação. Então o incentivo, a exortação de Paulo é que, sabendo dessa realidade, a gente ore por todos os homens, por todas as pessoas, por todas as classes, por todas as categorias, sem distinção, sem exceção de ninguém. E o versículo 2, Paulo traz uma classe especial, na qual é para orar. Ele diz em favor dos reis e de todos que exercem algum tipo de autoridade, que estão investidos de autoridade. O contexto aqui, quando Paulo passa essas orientações para Timóteo, é o momento em que os cristãos viviam embaixo do Império Romano. César era o imperador e certamente não era um governo justo. Havia muita opressão, havia restrição da liberdade religiosa, o Estado começava a se movimentar contra os cristãos, e é diante dessa realidade, desse contexto, nada favorável, que Paulo então chama os cristãos e incentiva Timóteo a ensinar, a orar pelas autoridades, para que eles pudessem estar orando pelas autoridades. Paulo lista alguns motivos que precisamos então orar. No versículo 2 ele diz para que nós tenhamos vida tranquila, uma vida mansa de piedade e de respeito. Parece que uma vida tranquila, mansa, de piedade, de respeito, parece ser utópico para nós, mas não deveria ser aos olhos dos cristãos, pois cremos num Deus capaz de transformar, de fazer o que é impossível aos nossos olhos. Cremos num Deus soberano que está acima de toda autoridade. Então precisamos nós assumir o nosso papel e orar pelo nosso país, orar pelas nossas autoridades. Precisamos tirar a oração da periferia da nossa vida e trazer para o centro da nossa vida. Precisamos aprender que a oração não deve ser apenas um momento de expressar para Deus as minhas necessidades. Precisamos aprender a orar muito mais pelos outros do que por nós mesmos. Somos chamados a interceder por todos os homens, por todas as pessoas, e em especial aqui no nosso texto pelas autoridades. Indiferente da nossa posição política, temos muitas vezes ouvido reclamações. Muitas vezes reclamações justas, corretas, outras talvez nem tanto. Muitas vezes nós temos sido até mesmo o porta-voz dessas reclamações. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: quantas vezes nós temos reclamado dos nossos governantes, das nossas autoridades? Mas eu tenho uma outra pergunta para nós. E a pergunta seguinte é: quantas vezes eu e você, nós já paramos e já oramos pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, pelo nosso país? Parece que reclamar é muito mais fácil. E como vivemos neste mundo, parece que nós somos cercados de certas reclamações e nós acabamos entrando
nesse vício e às vezes nem percebemos. Mas quantas vezes nós já colocamos as nossas autoridades na presença de Deus? Quantas vezes nós já oramos pelo nosso país? Como temos desenvolvido essa tarefa de orar pelas autoridades, pedindo por sabedoria, pedindo para que exerçam suas funções, pensando no bem do povo, para que tenhamos sim uma vida tranquila, mansa, piedosa e de respeito. Por pior que seja o cenário, eu penso que a oração abre espaço para a restauração. A oração abre espaço para a esperança. O versículo 3 diz: pois isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Ou seja, é aceitável diante de Deus nossas orações pelas autoridades. Deus nos chama como cristãos a orarmos pelas nossas autoridades. Deus nos chama a colocarmos o nosso país diante do Senhor. Como nós temos feito isso? Como desafio nesta semana em que lembramos da independência do Brasil, eu quero desafiar cada um de nós a colocarmos isso em prática. Colocarmos esse chamado de orarmos pelas autoridades, de orarmos pelo país. E eu quero incentivar a cada um a separar 5 minutos de cada dia desta semana para orar pelo nosso país, pelas pessoas que exercem autoridade em nosso país, pelas lideranças do nosso país, do nosso estado, dos nossos municípios, mas que a gente tire esses 5 minutos e coloque diante de Deus, indiferente da nossa posição política, mas que a gente peça por sabedoria, que a gente peça para que Deus intervenha naquilo que é necessário, para que Deus faça a sua história acontecer. 5 minutos de cada dia, para nós juntos, como cristãos, exercermos o nosso chamado de estarmos orando pelas autoridades do nosso país. Que Deus nos ajude a exercermos a nossa tarefa com responsabilidade e que assim conceda sabedoria para todos aqueles que exercem a autoridade no nosso país. Amém. Cantemos para o Senhor.
Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra sempre de novo vem ao nosso encontro, nos chama, ó Deus, a vivermos a Tua palavra. Assim, ó Deus, nós queremos, diante daquilo que aqui ouvimos, entregar o nosso país na Tua presença. Estamos, ó Deus, entrando na semana em que lembramos a independência do Brasil. Ó Deus, Tu sabes o quanto difícil tem sido em alguns momentos, as dificuldades que têm batido nas nossas portas, ó Pai. Nós clamamos, tenha misericórdia e intervenha na história conforme o Teu querer e a Tua vontade. Dê, ó Deus, sabedoria. Dê sabedoria, ó Deus, a cada pessoa que exerce alguma autoridade, alguma liderança, ó Deus, no nosso país. Ó Pai, que eles possam Te conhecer, que eles possam conhecer a Tua palavra e viver a Tua palavra diante das funções que eles exercem também. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso país e assim, ó Deus, conduza a nossa história. Assim, ó Pai, também pedimos por cada um de nós, por aqueles que sofrem, Senhor, que Tu estejas consolando, que Tu estejas carregando cada um em meio às suas necessidades, esteja com os enfermos, ó Pai, restaurando a saúde de cada um, mas que a Tua vontade seja feita na vida de cada um. E assim, ó Deus, nos guarda nesta nova semana, conduzindo os nossos passos a cada novo dia. Assim, ó Deus, nós oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador, e que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém. Abençoado domingo, uma abençoada semana a cada um de nós.